Ai, que pena que caiu a nossa live. Essa é a parte 2 da live 6, para a gente poder concluir e finalizar, que é sobre o salgado. As pessoas que reclamam muito que são viciadas em salgados, né? Eu já fui também, já fui muito viciada em salgado. Oi, meninas, desculpa, viu? É toda vez que eu tô na live, que eu recebo uma ligação, hoje eu esqueci de colocar no coso lá, a live cai, e aí depois volta e eu não consigo mais que vocês me ouçam, mas que bom que vocês voltaram pra gente poder finalizar esse assunto incrível, que é sobre quando a paixão pelo salgado se torna um vício. E como a gente faz então para neutralizar essa necessidade pelo salgado? A gente falou aí a diferença entre o doce e o salgado no nosso comportamento, nas nossas emoções, né? Que os doces eles estão ligados mais a uma questão mais de emoções mesmo, mais na questão de fragilidade, sensibilidade, quando a gente passa por alguma situação que a gente se arrepende de alguma coisa, se culpa de alguma coisa, quando a gente tá de TPM. Então, nessa fase, assim, que a gente fica mais sensível, né? Nessa questão mais hormonal, assim, né? Que às vezes é uma justificativa até que a gente dá para consumir mais do doce. Mas o que a gente quer mesmo do doce é aquele aconchego, sabe? É como se fosse um abraço. Que é aquilo que a gente sentia quando a gente era criança, que comia o doce. E aí a gente que comia o salgado, que comia as coisas até que a gente não gostava e não queria, e depois a gente podia comer o doce. Agora o salgado, ele já traz uma relação mais social, né, na questão comportamental isso, né? A gente estava entrando na parte mental. Mas na questão comportamental, o salgado ele traz mais, ele tá muito envolvido com celebração, com aniversários, com encontros, relações, porque em tudo tem o salgado, né? Uma boa pizza, um hambúrguer, né? Que tem o pão ali, né? Que entra ali como carboidrato. Tem os convites, os cafezinhos com as amigas, né? Que às vezes é um salgado, mas às vezes é um salgado e um doce. Enfim, então a gente estava falando que além do doce, do açúcar que esse doce carrega, ele também carrega o glúten, né? Que ele é assim, para quem tem intolerância não pode comer, tá? Alguns alimentos não tem glúten, mas às vezes tem traços de glúten. Então, essas pessoas que são celíacas e que têm realmente uma intolerância ao glúten, não podem comer. Mas se nós também evitarmos a farinha de uma forma geral, mesmo não sendo intolerante, a gente vai ver uma grande mudança no nosso corpo, tá? Nas inflamações, por exemplo, as pessoas que consomem muita massa, muitas coisas salgadas, assim, muito pão, tem muita celulite. Tem uma barriga muito perto dessa região da pochete, assim, sabe? Essa região aqui, assim, que se acumula muito, a gente até brinca, né? Que é a barriguinha do pãozinho, que é essa região ali, que é a das mais difíceis de perder, né? Essa região mais ali da região da pochete. Então, por mais que às vezes você não coma muito doce, ou que você seja uma pessoa magra, se você tem aquela gordurinha acumulada ali e você não é muito fã de doce nem nada, pode ter certeza que essa gordurinha acumulada na pochete tá vindo do salgado. E como eu expliquei, no nosso cérebro, né? Porque assim, quando a gente come algo salgado, né? Um carboidrato refinado que é salgado, por exemplo, no pão ou numa torta, como chama aquilo? Numa pizza, num hambúrguer, num pão de hambúrguer, né? O que acontece é que ele vira açúcar no nosso sangue, depois que a gente metaboliza, vira açúcar. E no nosso cérebro, na nossa região cerebral, ele traz pra gente, porque ele age ali naqueles receptores ali daquela questão do cérebro, do sistema límbico, né? Que é um sistema de recompensa, onde a gente tem desejos, vontades. E quando a gente come um pão, por exemplo, a gente dá margem, né? A gente dá permissibilidade para comer outros tipos de carboidratos ou doces, porque o sistema de recompensa que a gente sente quando come esses doces, esses carboidratos, é o mesmo. Então a gente abre um looping aí dentro do nosso cérebro para que a gente possa consumir mais, porque o nosso cérebro quer passar novamente por aquela experiência. Então ele fica ali o tempo todo pedindo pra gente, cada hora na forma de uma coisa. E é aí que fica
nítido o quanto esse tipo de alimento é viciante, tanto quimicamente, quanto emocionalmente e quanto fisiologicamente. Então é assim, é impressionante o quanto esses alimentos, eles são realmente viciantes e abrem portas para que a gente coma mais do mesmo, mais desses alimentos, tá? Então, o efeito que ele causa é mais estimulante e adictivo do que drogas como a cocaína, como a heroína, porque ele age nessas regiões do nosso cérebro que é da mesma da dependência química. E também de jogos de azar, pornografia, que a gente estava falando essa semana, a gente falou bastante sobre isso, né? Agora, existem mais malefícios que esses carboidratos, esse excesso de massa, né, de pão e de massa, eles causam na gente, além, né, do açúcar e da glicose ali, que tem um efeito nocivo no nosso corpo muito parecido. E hoje eu separei aqui alguns, né? Nós já tá aí quase para terminar a nossa live, mas eu queria compartilhar aqui com vocês alguns dos efeitos nocivos que o excesso desses produtos, eles causam no nosso corpo. Por quê? Porque quanto mais a gente tem informação e consciência disso, mais fácil a gente toma decisões mais assertivas. Certo? Faz sentido isso pra vocês? Bota um joinha aí pra mim. Na Laura! Eles estão ali, gente, numa luta, sério. Olha, tem que dar com esse assunto muito à flor da pele mesmo, porque com o barulho e com a bagunça que eles estão fazendo aqui em casa, vocês não têm ideia, gente. Sério. Então, esses produtos, né, essas massas, esses carboidratos, o açúcar, eles causam, uma das coisas que eles causam, chama produto de glicação avançada, que tá aí numa sigla em inglês, né, como AGEs, tá? Eu vou ler em português o AGEs, que é AGEs, e que nada mais é do que são produtos de glicação avançada. E o que é isso, Amanda? O que acontece? Acontece que nas proteínas e nas gorduras que nós temos no nosso corpo, porque nossas células, todo o nosso corpo tem proteína, tem gordura, né? E tem a energia que vem também da alimentação, que é também do carboidrato. Mas o que acontece quando a gente ingere um excesso desses carboidratos, né? Um a mais desses carboidratos? Esse açúcar que não é metabolizado, ontem nós falamos um pouco da metabolização do açúcar, que é feita tanto pelo fígado quanto pelos músculos do corpo, né? Agora, nesse caso, é que tá tão grande, tanto em excesso, que a gente come uma alimentação basicamente à base de carboidrato, que esse excesso que não é metabolizado nem pelo fígado e nem pelos músculos, eles ficam circulando na nossa corrente sanguínea e aquilo é extremamente tóxico para nossa corrente sanguínea. Mas às vezes a gente consome tanto aquilo que começa a acontecer? O músculo não dá conta, o fígado não dá conta e ele começa a grudar na proteína e na gordura das nossas células. E quando ele faz isso, ele carameliza a proteína e a gordura das nossas células. Olha só, gente, que coisa super grave. E aí, quando ele faz isso, quando ele faz essa caramelização ali, aquilo ali começa a ficar, imagina, né? O açúcar quando cai numa superfície, imagina um açúcar derretido que cai numa superfície. Vocês já fizeram um açúcar derretido, sabem como o açúcar gruda, né? Então ele faz isso, ele acaba fazendo isso porque ele não tá conseguindo, o seu pâncreas não tá conseguindo dar conta daquele tanto de açúcar. Na verdade, o seu músculo e o seu fígado não estão dando conta de metabolizar tudo aquilo que tá entrando. E aí ele começa a formar placas, né? Placas caramelizadas ali e que pode deslocar. E aí começam os grandes problemas que as pessoas desenvolvem aí, né? Às vezes a pessoa é magra e de repente ela tem um infarto. Como assim? De repente ela tem uma embolia, tem algum problema mais grave, de uma doença crônica não transmissível numa pessoa que nem acima do peso é.
mas que tem uma alimentação completamente desregrada e com excesso muito grande de carboidrato. Então, é isso que acontece quando essas placas aí, elas, né, da glicose, né, a colada ali na proteína e na gordura das células, ela se desloca e às vezes entope uma veia, pode dar um AVC, pode entupir uma veia do coração, né, pode acontecer várias coisas. É isso que acontece quando a gente ingere esse excesso de coisa. E a outra coisa também que ele faz, né, é que os órgãos, eles passam também a ter grande problema e acúmulo desses produtos, né, que é gerado aí por esse excesso de glicose no nosso corpo. Então, não só na corrente sanguínea, porque ele usa ali os glóbulos vermelhos, a hemoglobina dos glóbulos vermelhos é onde esse açúcar se liga e fica ali, né, circulando na corrente sanguínea, mas que a corrente sanguínea leva sangue e oxigênio para todo o nosso corpo e todos os nossos órgãos, e todos eles vão ser afetados se a gente continua dando esse excesso desses produtos para ele. E aí, o que acontece é que um dos órgãos que mais é afetado pelo AGEs é o cérebro, porque o cérebro, ele é movido por energia, né? E a energia vem do carboidrato, só que ela pode vir do carboidrato complexo, que nós falamos ontem. Um dia nós vamos fazer uma live só de carboidrato, mas ela pode vir das frutas, né, dos legumes, das verduras, que eles têm um baixo índice glicêmico e que trazem também energia para o nosso corpo, dos cereais integrais, que são um pouco melhores, né, como por exemplo a aveia, enfim. E aí essa energia, ela vai sendo essa energia que vem das massas, dos pães, do bolo, do doce, do açúcar, ela vai sendo acumulada ali de tal forma que vai pela corrente sanguínea e acaba tendo um prejuízo na parte do nosso cérebro mesmo, certo? Então, esses açúcares, eles são muito consumidos pelo nosso cérebro. E se for em excesso, o AGEs, ele começa a ter um efeito nocivo no nosso sistema nervoso central. E eu já vou dizer para vocês o que acontece com isso. Mas antes de eu contar isso, eu vou falar para vocês que um outro lugar que esse tipo de produto, né, ele atua, eu falo produto porque o nome dele é produto de glicação avançada, tá? Então essa é a geração aí desse excesso de glicose no nosso sangue que causa esse tipo de produto final aí, né, que é o AGEs. E o que ele faz? Inclusive ele tem as siglas até, que é envelhecimento, e é justamente isso, ele também ataca a estrutura da nossa pele, ele carameliza o nosso colágeno e a elastina, e a nossa pele começa a perder essa elasticidade, e aí a gente começa a ficar com uma aparência envelhecida. Já viu quando você olha para a pessoa e ela não aparenta que tem a idade que tem, porque ela tá muito mais envelhecida? E isso pode ser por conta de um excesso de carboidrato, excesso de açúcar, de carboidrato ruim, tá bom? De carboidrato refinado. E existe um exame que dá para fazer, né? Que a medicina aí tem um exame que dá para fazer para ver o nível dessa atuação desse excesso de glicose que não está sendo metabolizada. Mas a grande questão é que o ser humano, ele quer buscar o quê? Quer buscar exame e depois quer buscar remédio, né? Não quer fazer aquilo que precisa ser feito. E esse é o grande desafio, porque na verdade o que a gente precisa fazer é ajustar a nossa alimentação. É melhorar os nossos hábitos, o nosso estilo de vida, porque é isso que vai evitar que você desenvolva qualquer tipo de doença a partir desses hábitos, certo? Mas olha só que interessante, porque uma das outras coisas, né, agora eu tô indo para a terceira coisa aí, nós falamos sobre o efeito aditivo, né, adictivo do carboidrato, dos salgados, depois nós falamos sobre o AGEs, que é esse excesso de glicose que não é metabolizado pelo nosso fígado e nem pelo nosso músculo e fica circulando na corrente sanguínea e atacando todos os órgãos do nosso corpo. E agora eu vou falar de mais uma coisa que ele faz, que é a neurotoxicidade. O que é isso, Amanda?
como eu falei, né, toda a parte cerebral, né, ele acaba atingindo, porque o nosso cérebro, ele precisa do açúcar, então ele é um receptor de energia. Então, quando tem aquele excesso, o AGEs vai acabar se deslocando e indo lá para o cérebro. E hoje em dia, muitas pessoas falam do Alzheimer, né? Do Alzheimer como se fosse só uma questão hereditária, genética e tudo mais. Mas hoje os cientistas já estão chamando o Alzheimer de diabetes tipo 3, porque foi descoberto que o Alzheimer, ele pode sim estar envolvido com o excesso do consumo de carboidrato que está causando, né, que a glicose desse carboidrato está causando um dano cerebral na questão aí do nosso sistema nervoso central, porque, para quem não sabe, né, o Alzheimer, ele é uma das principais doenças de demência, né? Muitas vezes a gente vê ali mais nas pessoas que são idosas, mas hoje em dia a gente já tá vendo o Alzheimer avançando também em pessoas que não estão na sua idade mais avançada. E isso eles estão comprovando de que tem relação com a quantidade de carboidrato refinado e açúcar que as pessoas ingerem. Então, realmente é algo pra gente refletir. Sério, é algo pra gente refletir. E essa neurotoxicidade, ela é desencadeada por quê? Porque a gente se torna daí resistente à insulina, que é provocada, né, pelo excesso de açúcar que entra no sangue. Certo? Então, olha, agora hoje para encerrar aqui, né, eu vou falar só do último. Acho que esse daqui eu vou deixar para outro dia. Tem tanta coisa, gente. Sério, eu tô preparando tanta coisa. Vocês estão gostando? Eu quero mesmo que vocês tenham muita revelação para que vocês possam tomar melhores decisões a respeito da saúde de vocês, sabe? Porque é muito grave o que está acontecendo. A indústria alimentícia está abusando muito desse poder de produção de açúcar, carboidrato refinado e de coisas que são muito apreciadas pelo nosso paladar. E as pessoas, sem perceber, elas estão adoecendo. E tudo isso poderia estar sendo evitado, né? Amando tudo, novos conhecimentos, isso mesmo, linda, né? Não pode parar, não é verdade? É isso mesmo. A gente tá entrando aí agora numa praia que eu amo também, né? Que é essa parte da biologia, fisiologia humana, que eu sou apaixonada. Para quem não sabe, eu sou enfermeira e eu gosto muito de estudar essa parte do nosso corpo, né? E é uma pena, assim, que durante a época da faculdade eu não tinha profundidade. Para mim, hoje é fácil de entender algumas coisas porque eu, né, aprendi anatomia, fisiologia, biologia. Então, tipo assim, é como se fizesse assim na minha mente, ó, puff, sabe? E eu falo, não, eu preciso dividir esse conhecimento. Eu preciso levar para as pessoas tudo isso, porque, claro, nós estamos aqui falando da saúde. E uma das coisas que eu sempre falo com as meninas, sabe, é que existem muitas dietas que são baseadas apenas em contar caloria, por exemplo. Não importa o alimento que você coma, o que importa é o quanto de caloria você ingere e o quanto de caloria você gasta. Isso não é verdade. Não é verdade, porque se você ficar nutricionalmente debilitado, né, ruim, né, mal mesmo, você com certeza vai desenvolver outros tipos de coisas que não o sobrepeso, mas vai acabar prejudicando você, a sua saúde, o seu desenvolvimento. E a outra coisa é que um corpo inflamado, ele tem muita dificuldade de perder peso, o metabolismo fica lento. Então, às vezes as pessoas falam assim, Amanda, eu não perco peso porque meu problema é o metabolismo. Não é o seu corpo que está inflamado e o seu metabolismo não está conseguindo trabalhar direito. Esse que é o ponto, né? Então, o que a gente precisa fazer, então? Hoje eu ia entrar numa quarta composição aí, mas eu não vou entrar porque a gente já está avançando aqui na hora e depois eu vou trazer o finalmente dessa live que tem a ver com massa, tem a ver com salgada, né? Com os aldos da vida e também com os doces, né? Mas uma das coisas que as pessoas nem, coitada, teve câncer, como se ela não pudesse fazer nada por aquilo. Todos nós temos células cancerígenas no nosso corpo, mas sabe o que vai fazer a gente desenvolver esse câncer ou não?
é a nossa alimentação, nosso estilo de vida e o nosso sistema imunológico, que tem a ver com o quê? Com a alimentação, porque a gente não desenvolve o câncer porque a gente tem um sistema imunológico que dá conta do recado e vê aquilo como um agressor e não deixa desenvolver, porque a gente tá com o nosso sistema imunológico em dia. Só que se tem uma coisa que afeta o nosso sistema imunológico é a má alimentação. A má alimentação prejudica o nosso sistema imunológico e, consequentemente, abre uma oportunidade para que as células cancerígenas elas se proliferem. Então, é muito importante a gente entender tudo isso para que a gente não ache que coitada de mim porque aconteceu isso. Não, câncer não é alguma coisa que a pessoa possa evitar. Sim, muitos cânceres a gente pode evitar. Se a gente tiver uma boa nutrição, tem coisas que a gente não consegue evitar, tem alguns tumores que a gente não consegue evitar, mas que se a gente fizer a nossa parte, vai contribuir muito para a probabilidade dessas células cancerígenas elas não evoluírem, isso pode ter certeza que vai, certo? Então, queridos, era isso que eu tinha para trazer hoje, né? Então, para que a gente possa evitar, né, tudo isso, eu trouxe aqui 4 pontos que vão prevenir o risco de doenças degenerativas, que são doenças acarretadas através de a alimentação rica em carboidratos refinados e açúcar. Assistir tudo muito vale a pena. É isso aí, tem a live 1, hein, que caiu a ligação e a gente teve que fazer uma outra live. Certo? Então, aí para finalizar, o que é importante? É importante a gente aprender a ajustar o nosso paladar para que ele não tenha tanta necessidade de comer coisas que tenham muito açúcar, né? Ou que virem açúcar no nosso corpo. Então, a pergunta é: o que você pode fazer para substituir esse carboidrato que você come todos os dias? No lugar das bolachinhas da tarde e da manhã, o que você pode consumir que não tenha carboidrato refinado, que não seja um doce, né? E que tenha proteína, porque a grande deficiência na alimentação das pessoas, que aumenta muito o nosso sistema imunitário, que melhora a composição do nosso corpo e faz com que a gente acelere o metabolismo e ainda defenda todas essas causas aí que o carboidrato refinado traz, diminui a fome. Nossa, um dia nós vamos fazer uma live só sobre esse nutriente, que é a proteína. Então, no seu lanche da tarde tem que ter proteína. Se você faz um lanche de manhã, tem que ter proteína. No seu café da manhã tem que ter proteína. Não é só no almoço, no jantar que tem que ter proteína. Em todas as suas refeições precisa ter proteína, porque o seu corpo precisa desse nutriente. Ele não estoca proteína. Ele só estoca gordura e açúcar que vira gordura no corpo em excesso, tá bom? Então, a outra coisa que reduz muito a necessidade de comer massas, pães, bolos, essas coisas, é a gente gerenciar o estresse por conta da relação que o estresse tem com a vontade de comer esse tipo de doce, por causa da recompensa cerebral que ativa no nosso cérebro, certo? Então, quando a gente gerencia o nosso estresse, a gente diminui a vontade de comer esse tipo de alimento. Por quê? Porque a gente tá bem. A gente não precisa de sentir prazer só na comida. Então, a pergunta é: o que mais, além da comida, te dá prazer? Tem algumas pessoas que a única forma de sentir prazer é na comida. Existem tantas outras formas que trazem prazer pra gente. A atividade física, ela pode parecer que não traz prazer, mas a recompensa cerebral que ela traz é a mesma do pão e do doce. Que mais? E o nosso olho, né? Nós seres humanos, a gente aprecia aquilo que é belo, a gente tem prazer naquilo que é belo. Então, você levar o seu corpo, o seu cérebro para olhar coisas que eles se agradem com isso, como a Rose fez hoje, que foi andar de bicicleta num lugar lindíssimo. Então, ela ativou, gerencia o estresse, ativa os neurotransmissores do prazer,
faz com que ela aprecie o belo e reforce a parte cerebral dela que toma melhores decisões. Olha que incrível, um simples passeio de bicicleta. Não é maravilhoso? O que mais? Um sono de qualidade. Para as mãezinhas eu sei que não é fácil, né? Não é fácil e realmente a gente tem um descontrole hormonal muito grande quando a gente não dorme direito. Hoje de manhã, por exemplo, eu precisei dormir um pouco mais, sabe? Eu precisei. Ou a gente dormir um pouco mais, né? Nas 8 horas aí, de 7 a 9 horas, que é o ideal. Ou então a gente tirar um tempinho também depois do almoço para dormir, caso a gente não consiga dormir tudo que precisava naquela noite. Então tirar esse tempinho também é importante para que a gente possa regularizar o nosso sono. Senão isso vai descompensar os nossos hormônios e isso acessa a vontade de comer esse tipo de alimento. E para finalizar, que eu já falei, que é a gente se exercitar. Quando a gente se exercita, e é assim, eu não tô falando de muito tempo, não. Eu tô falando de 15 a 20 minutos todo dia. Todo dia. Ai, Amanda, mas sábado e domingo não, né? Não, o seu corpo não sabe o que é sábado e domingo. Quem sabe é você. Ele não sabe o que é sábado e domingo. Do mesmo jeito que ele precisa hoje, que é quarta, ele vai precisar sábado, que é sábado. Então, todos os dias, 15 minutinhos, olha... 3 séries de agachamento, 3 séries de polichinelo e 3 séries de, como chama aquele assim? Flexão. Pronto, sabe? Só para você ativar o seu corpo e ativar os neurotransmissores que vão trazer uma sensação de bem-estar. E isso vai fortalecer o seu cérebro para que você consiga fazer escolhas melhores. Certo, gente? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Amanhã estaremos aqui de novo, 7 horas da manhã tem ativação física. Se você não sabe o que fazer ou como fazer, nós temos o nosso fisioterapeuta que tá dando aí um treinamento, é como se fosse uma ginástica laboral, pra gente todos os dias às 7 horas da manhã por 21 dias, gratuito, ao vivo, aqui no Instagram, tá bom? Você pode tirar suas dúvidas ali com ele também, então é incrível se você puder participar, porque realmente faz muita diferença. Tá? Depois, às 9 horas, nós temos uma live que a gente faz num canal, que não é esse, é um outro canal, que a gente fala só sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, a gente fortalece a nossa espiritualidade, os nossos relacionamentos, o nosso casamento, a nossa família. Então, se você quiser fazer parte desse movimento também, o nosso Instagram chama Casal Inabalável, porque é isso que a gente quer construir, uma saúde inabalável, uma mente inabalável, um relacionamento inabalável, né, tudo isso. Então, tem essas lives todo dia, às 9 horas da manhã, nós estamos lendo o livro de Provérbios, 9 horas daqui de Portugal, tô falando tudo horário de Portugal, tá, gente? Quem é do Brasil, são 4 horas de diferença para menos. Então, claro, 7 horas da manhã aqui é 3 da manhã aí no Brasil. Você não vai acordar 3 horas para treinar com nós, né? Se você quiser, a gente vai ficar animado, mas daí seu sono vai ficar prejudicado. Então, você precisa assistir a live gravada. Às 9 horas de Portugal, às 6 da manhã. 6, amor? É, né? 6 ou 5? 5 da manhã, se você é daquelas super animadas, né? Pode acordar às 5 horas da manhã para fazer uma oração devocional junto com a gente. Depois, às 3h30, a gente tem a live que é sobre 3h30 daqui, 11h30 do Brasil, que é sobre a parte da mentalidade no processo de emagrecimento, a mudança de hábito. E às 9 horas da noite a gente tem a live sobre equilíbrio nutricional e para ajudar você aí em todas as áreas e aspectos da sua vida, tá bom? Lindona, obrigada a você, viu, querida? Um beijo para todos que chegaram aqui. Um beijo, mãezinha, boa noite. Miriam, Glaucia, que chegaram aqui agora. Um beijo para vocês também. Francisca, Cissa, Roseli, Mayra. Quanta gente que chegou aqui. Um beijo grande para vocês, então, e até amanhã. Tchau! Chegou!